Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de sistemas operacionais com a temática entrada e saída, gerenciamento de entrada, de dispositivos de entrada e saída, né? Então, uma das funções do sistema operacional é gerenciar também os dispositivos de entrada e saída, não só aqueles gerenciamentos relacionados à memória, processador, não é? Também precisamos, o sistema operacional precisa gerenciar os dispositivos de entrada e saída para que a gente possa utilizar, por exemplo, uma impressora, um HD, um monitor ou qualquer outro periférico, como a gente chama também, não é? Relacionado ao equipamento que a gente está utilizando, né? Então a gente lembra lá da aula de arquitetura de computadores que os dispositivos de entrada e saída são aqueles cujo nós, né, operamos. Ao operar o computador, a gente alimenta dados no computador, vamos dizer assim, né, os de entrada, e os de saída são aqueles equipamentos que nos dão retorno, né, de alguma coisa, como por exemplo um monitor, né? Na hora que eu estou digitando um texto, por exemplo, eu estou usando um teclado, esse dispositivo, né, o teclado é um dispositivo de entrada naquele momento, e o monitor, por exemplo, quando eu estou vendo o que eu estou digitando, é um dispositivo de saída. Aí nós temos também outros dispositivos, como o HD do computador, né, armazenamento, que tem um gerenciamento próprio, mas ele também é um dispositivo de entrada e saída, no caso do HD, de armazenamento de informação, né? Então, quando o sistema operacional, né, ele se depara com esses dispositivos de entrada e saída, né, a gente sabe que os recursos são limitados, né, e eles precisam ser compartilhados, né, pelos vários processos que estão sendo executados pela CPU, né? Então tudo isso, toda essa complexidade, né, de gerenciamento desses recursos que são mais limitados, né, que são dispositivos de entrada e saída, é feito também pelo sistema operacional. E ele é quem deve emitir todos os comandos necessários para a operacionalização desses dispositivos. Por exemplo, ele pode, né, mandar um recurso de leitura e escrita num dispositivo, um HD, por exemplo, né? Vamos lá, ler alguma informação, vamos gravar alguma informação, né? E esses comandos de leitura e escrita devem ser padronizados, né? Também para a impressora, não que você vai armazenar alguma coisa na impressora, mas você vai fazer leitura do dispositivo, por exemplo, para ver o status daquele dispositivo, se ele está pronto, se eu posso, né, imprimir, enfim. E são recursos que, como nós estamos num ambiente multiplataforma, né, multiusuário, eles são compartilhados, né? Então a função do sistema operacional é, né, enviar esses comandos de gerenciamento, né, de ações nesses dispositivos, interceptar as interrupções, né? Houve uma interrupção, então o sistema operacional ele intercepta aquela interrupção para poder, por exemplo, pausar uma impressora ou alguma coisa desse tipo, e também vai tratar os erros, né, de maneira transparente para o usuário. Então essa função também de tratamento de erro quando algo acontece naquele dispositivo. E aí, para ele, o sistema operacional oferece uma interface. Quando ele diz assim, ó, interface única, uma interface padrão dos sistemas operacionais para facilitar que nós, usuários, possamos acompanhar e muitas vezes, né, organizar e configurar esses dispositivos nas máquinas, nos equipamentos que nós estamos utilizando, né? Geralmente o tempo, né, de operacionalização desses dispositivos, o tempo de comunicação com esses dispositivos, ele é bem superior ao tempo de processamento, né? A gente viu lá no gerenciamento de processamento como é que é feito o escalonamento, e algumas vezes alguns processos ficam aguardando, né, as chamadas nos dispositivos de entrada e saída, por exemplo, uma gravação no HD,
né, um comando de impressão, né, que são os mais simples da gente compreender. E esse tempo de acesso aos dispositivos, ele é bem menor, ele é bem superior, bem mais superior ao tempo de processamento, ou seja, o tempo é maior do que o tempo de processamento, o tempo de acesso à memória e outros gerenciamentos do sistema operacional, né? E além disso, né, existe uma classificação, né, em relação ao gerenciamento desses dispositivos, que é pelo tipo de conexão, ou pelo tipo de transferência de dados, ou tipo de compartilhamento das conexões. É isso que o sistema operacional deve se importar, né? Como é que eu vou gerenciar aquele dispositivo, qual é o tipo de conexão, é serial, é paralela, né? Qual é o tipo de conexão com aquele dispositivo, qual é o tipo de transferência de dados, como é que eu vou transferir os dados para aquele dispositivo. O exemplo, né, clássico da gravação é por bloco de tamanho fixo, existe uma outra técnica, como é que eu faço, né, a transferência de dados para uma impressora, como é que eu me comunico com o mouse. Então, esse tipo de conexão, tipo de transferência de dados e a forma como o sistema operacional compartilha essas conexões, né? Se é ponto a ponto, se é um ponto entre o computador, vamos dizer assim, né? Sobre o sistema operacional e o dispositivo, se é multiponto, ou seja, numa mesma conexão, né? Eu compartilho aquelas conexões com vários pontos, com vários outros dispositivos. Então é nisso que o sistema operacional ele vem trabalhando, né? E aí, nesse gerenciamento de dispositivo, ou um dispositivo qualquer, ele tanto tem a parte de hardware em si, como a parte do software, né? Então, vamos ver aqui rapidamente, né, a parte de hardware. A parte de hardware são os componentes mecânicos, propriamente dito, daquele dispositivo, né? Então, o teclado são as teclas do teclado, o mouse, a parte mecânica das roldanas que tem dentro do mouse. Um HD é o disco em si, né? Ou os vários discos que tem ali. Então, a impressora é todo os componentes mecânicos de uma impressora. Essa parte mecânica que não vai funcionar, claro, se não tiver uma parte de software controlando, né? Então, essa parte de hardware, os componentes mecânicos, precisam de uma controladora do dispositivo, né? E essa controladora é a parte eletrônica, é a parte programável, é ali onde eu, né, estabeleço todas as programações necessárias para o funcionamento funcionamento do dispositivo e comunicação com o sistema operacional. Então, o sistema operacional ele trata com as controladoras e não diretamente com o dispositivo. É como está aí na imagem, né? Nós, usuários, através das nossas aplicações, nós lidamos com os sistemas operacionais, né? Ou o sistema operacional do meu equipamento. E o sistema operacional, através das controladoras, tem acesso e gerencia cada dispositivo. Então, para cada dispositivo, eu tenho uma controladora, tá? E às vezes a controladora ela pode ser utilizada para gerenciar mais de um dispositivo. Então, o SO, o sistema operacional, é quem comanda o dispositivo, acessando, operacionalizando todo esse dispositivo, gerenciando através de quê? Através da controladora. Então, veja, o dispositivo A tem o seu controlador A, o dispositivo B, o controlador B. E esse controlador, como eu disse, é a parte eletrônica, programável, a parte de software, né, para que o sistema operacional possa se comunicar com o dispositivo, certo? E nessa parte de software, né, as controladoras, elas vêm com são os drives, né, o conjunto de arquivos, os programas, os algoritmos, né, que fazem com que o hardware funcione e que o sistema operacional, como eu estou dizendo, se comunique com ele, né? Então nós temos quem já instalou uma impressora, já instalou, né, um dispositivo, e hoje com a facilidade, se for o Windows, né, já baixa da internet o drive. Antigamente não, você vinha um CDzinho, vinha
um CD, geralmente era um CD junto com o equipamento. Então, você comprava um equipamento e um CD junto. O CD você instalava o programa de controle de gerenciamento daquele hardware, né? Os drivers que a gente chama. E aí às vezes dava uma incompatibilidade com o sistema operacional. Hoje está muito fácil com a internet. Geralmente quando você coloca, os dispositivos têm uma característica chamada plug and play, né? Você pluga o USB lá, essa forma de conexão via cabo USB, e que ele, detectando a internet, já detecta o seu dispositivo e baixa todos os drives, que é a parte de software do seu dispositivo, né? Então, ainda falando dessa parte de software, né, o comando são independentes dos dispositivos, né? E o tratamento de erros de forma transparente para o usuário. Então, o software ele é responsável por detectar e tratar os erros. Às vezes eu mando, quem nunca mandou, né, uma impressão e a impressora apareceu um erro lá na impressora, né? E que automaticamente você foi lá, desligou, ligou novamente e ele saiu imprimindo de novo, né? Ou você nem fez nada, por si só ele detectou o erro e já conseguiu tratar o erro, né? Às vezes o erro é um erro físico, né? Um papel que atolou, você vai ter que colocar lá uma falta de tinta, não é isso, né? Daí depende de uma ação nossa. Mas muitos erros, às vezes você manda e há um problema de comunicação, por exemplo, que quando essa comunicação é restabelecida, automaticamente o hardware volta a funcionar muitas vezes, né? O dispositivo volta a funcionar. Então, esse é um exemplo mais simples, mais clássico que a gente tem para informar. O gerenciamento de dispositivo é um tema muito simples, né? Basicamente conceitual, mas eu quero deixar para vocês uma leitura complementar essa semana. Vocês vão acessar lá no SIGA, lá no menu Biblioteca, vocês vão acessar um livro que eu coloquei um link aqui no ambiente virtual. Eu quero que vocês leiam, né, toda essa parte do livro, são poucas páginas, que trata do gerenciamento de dispositivos para complementar esse conceito inicial que eu estou colocando aqui na videoaula. Então, essa semana, além dessa aula introdutória, nós vamos ter mais um conteúdo de um vídeo complementar e uma leitura complementar. Também participem do fórum com a atividade da semana, tá bem? Então, eu vou encerrando essa abertura dessa semana, né, com o tema gerenciamento de dispositivo, e espero que todos possam completar os estudos acessando o material que eu disponibilizei, tá bom? Então, até a próxima aula, conto com vocês, bons estudos.